Seja bem-vindo, Gustavo, a esse momento, a este encontro aqui, onde estaremos durante toda a semana recebendo o corpo docente deste curso de aperfeiçoamento docente musical, para que a gente possa falar um pouco sobre o programa e também falar sobre a jornada profissional de cada professor, bem como a disciplina que irá ministrar. Então, meu jovem, desculpa, apesar de eu tocar com você já aí há 4 anos no Gimnopedu, fala aí, rapidão, quem tu és, do que tu se alimenta, o mote do seu trabalho. Tem que fechar. Deixa a porta fechada. O áudio tá bom? Dá para ouvir? Tá, tudo certo. Então, vamos lá. Fala, pessoal. Eu sou o Gustavo Floriani, aqui da cidade de Lages. Sou integrante do Gimnopedu e estou na grade de professores e instrutores ali do curso de qualificação docente da Academia Lacorte. Sou acordeonista, sou formado em licenciatura em música pela Uniplac e tenho uma carreira musical aí de... Nós estamos em 2023, 13 anos, por aí. Achei que tinha Por aí. travado. Ficou pensando. E o que mais? Desde que eu iniciei o curso na Uniplac, minha graduação, eu comecei a entrar nesse mundo das aulas, de ministrar aulas. E hoje estou aí. Estamos aqui num formato diferente, um formato mais centrado, mais direcionado para professores. Então, um ensino diferente, uma forma de explicar diferente também. Creio que Legal. seja isso. Você prática docente, há quanto tempo você já leciona? 2015. Eu comecei a dar aula particular ali em 2015. Legal. Aulas tanto particulares, para alunos particulares, quanto em escolas particulares também. Eu vou ter que ligar o carregador aqui, que está acabando a bateria. Deixa eu dar uma mexidinha na câmera. Tudo certo? Agora sim. Senão cai a conexão no meio da live. Comecei a dar aula ali em 2015, então vai fazer 8 anos que eu estou atuando como professor. Bacana. Você já lecionou a disciplina que você vai lecionar nesse curso, você já lecionou, que é teoria musical, que no caso aqui a gente apresenta como linguagem e estrutura da música, e também história da música, onde você vai estar também ministrando. Você já Isso. trabalhou com essas... A teoria musical ali, que é estruturas e linguagem da música, eu já ministrei essa aula específica só como teoria. E história da música vai ser a primeira vez. É um grande desafio, porque a gente tem que se aprofundar ainda mais nela. Durante a faculdade eu tive um professor muito bom de história da música, que ele deu uma bagagem muito, muito boa. Como é que ficou o áudio? Tá bom ainda? Perfeito. Então, eu dei uma mexida aqui. Aham. Durante a faculdade, o professor que ministrou as aulas de história da música era um professor muito, muito bom nessa matéria. E aí... E aí vai ser tá revisitando esse conteúdo que ele passou, vai ser bem interessante, vai ser muito bom. É um desafio bem grande. Espero contribuir da melhor forma possível com essa matéria, História da Música. Perfeito. Me diz uma coisa, Gustavo. Você, enquanto professor agora de acordeon, enquanto professor de acordeon, ou música de modo geral, sem ser a teoria em si. Vamos focar no acordeon. Enquanto professor de acordeon, como você vê assim a importância da teoria musical
dentro do conhecimento para ministrar a aula? Qual a importância que você vê? Qual a relevância que você vê? Assim, é importante saber teoria musical por causa disso. Qual a tua visão acerca disso? É, referente a isso, acho que nem tanto só para o acordeon, mas para todos os instrumentos populares, principalmente. Porque quando você vai estudar um instrumento que está encaixado no meio erudito, por exemplo, o violino, o violoncelo, contrabaixo transversal, metais, as madeiras, todos esses instrumentos, quando você começa a estudar ele mesmo particular, o professor já inicia desde o começo introduzindo a teoria, introduzindo a leitura de partitura. É muito incomum que um professor desses instrumentos classificados como instrumentos eruditos não ensine partitura. Isso é mais comum para instrumentos populares, como acordeon, violão, a forma de tocar percussão, por exemplo, bateria, é menos comum. A importância de se estudar a teoria é porque se você começa a estudar um instrumento de forma, como a gente fala popularmente, estudando de ouvido, tirando as músicas de ouvido, vai chegar um momento que a tua evolução como instrumentista ela vai chegar num teto e não vai avançar daquilo ali. Porque se o professor não está ensinando a teoria, é porque o conhecimento dele também já chega num teto. Então, tanto o aluno que não aprende não porque não quer dizer, porque o professor também não sabe. Então, aí entra uma questão que o conhecimento do professor também pode ser um pouco limitado. A teoria, a partitura em si, ela é muito importante porque você não precisa decorar as músicas, não precisa ficar gastando o teu tempo de estudo decorando as músicas, principalmente ter uma música instrumental. Quando você toca música instrumental, quando eu comecei a estudar acordeon, eu comecei dessa forma, estudando de ouvido. E eu senti que chegou num momento que o meu estudo ele não avançava mais, porque eu não tinha esse conhecimento teórico, faltava, e não somente a leitura de partitura, mas conhecimentos mais aprofundados como saber montar escalas, saber montar acordes, saber distinguir cada uma dessas as escalas, saber conhecer os modos gregos, que isso também acaba entrando na teoria. Teoria não é só ler partitura, é saber harmonia, estudar harmonia, conhecer as melodias em si, estudo de escala. E se você não estuda a teoria, chega um momento que teu estudo vai barrar. O conhecimento ele vai chegar num teto que não vai passar dali. E a teoria, a partitura, ela te auxilia. Agora, só para fechar o arco que eu comecei antes, acabei não fechando, quando você estuda uma música de ouvido, você tem que gastar um tempo a mais decorando a música. Se você tem uma leitura de partitura fluente e você coloca uma partitura na tua frente, você já sai lendo ela. Então, qualquer música que você pegue, você já vai sair lendo. Claro que tem algumas músicas que são muito complexas, você tem que estudar para poder gastar um tempo a mais ali em cima, investir um tempo a mais estudando a peça para poder executar ela. E a partitura agora só fechando, literalmente, uma vez um maestro comentou, estava num ensaio de orquestra, e daí uma das violinistas fez uma pergunta, professor, tá maestro, mas por que a gente tem que estudar teoria, estudar partitura? Por que a gente precisa de partitura? Daí ele disse, para não precisar decorar. Libera espaço. Otimiza o tempo. É uma boa, uma boa saída, né? Uma boa estratégia do porquê. Sabe que eu vejo a teoria musical como um pilar muito importante, não só a teoria, a história da música, como todos os outros conhecimentos da música. Eu vejo a teoria musical, ela fundamental para você entender o desenho da música. Para você entender, digamos assim, eu falei desenho, mas para você entender de maneira concreta o que é totalmente subjetiva. A música é totalmente subjetiva. As pessoas falam sempre de maneira subjetiva. Quer ver, observe. E assim, as pessoas do mundo inteiro podem falar, mas enquanto professor, eu acho muito estranho a pessoa falar assim, um professor falar, pô, essa música é muito legal, e acabar ali. Imagina, chega um aluno seu, ó, escolhi uma música aqui para vocês, muito legal, e acaba ali a conversa. Então eu vejo a teoria musical importante para você ficar alinhado à conversa. Não é assim, o professor sabe isso e o aluno sabe isso. É assim, eu trouxe uma música para vocês
que a tessitura é confortável para todos cantarem. Opa, tessitura. Estamos num diálogo afinado, alinhado. Todo mundo sabe o que é tessitura. Não é uma coisa... O que o professor está falando? Tessitura? Outra questão. Pessoal, eu trouxe uma música aqui para a gente estudar hoje, ou o aluno particular, ou a turma. Eu quero que vocês prestem atenção na melodia. Vamos supor que seja uma música sinfônica. Eu quero que vocês prestem atenção na melodia das cordas. Melhor, dos violoncelos. Ou seja, você tem um diálogo alinhado. Mas, professor, o que é melodia? Sabe? Quer ver? Preste atenção nesse momento da música, na passagem harmônica. E aí você, enfim, você tem agora ferramentas para você conversar com o teu aluno ou os teus alunos alinhado. Não é aquela coisa aqui, o professor sabe tudo isso e os alunos não sabem nada. Não fica disso. Por isso, essa é uma dos fatores que eu vejo assim, fundamental na aula de teoria musical. Por isso que teoria musical, dentro de um curso de qualificação, porque assim, a priori, quem estará no curso já tem uma certa bagagem musical. Ou já está lecionando, ou está buscando lecionar. Mas já tem uma bagagem. Então, teoricamente, já tem teoria. Já conhece um pouco da teoria. Já Sim. sabe dialogar um pouco sobre campo harmônico. É o que se espera, né? Já sabe, não precisa ficar explicando o que é tessitura. Qual a diferença de tessitura para textura. Então, pressupõe isso. Mas é sempre legal trazer esse assunto novamente com essa observação, com esse viés do porquê isso. Por que eu preciso reestudar um pouco mais sobre textura, sobre tessitura, sobre campo harmônico, sobre escala? Porque é interessante você revisitar esse conhecimento, na minha perspectiva, com relação a esse alinhamento. Finalizo isso que eu estou falando Sim. nesse viés. Um, Alinhamento. Uma aula muito mais fluida. um outro ponto interessante que a gente vai estar debatendo, que estarei debatendo durante as aulas, é a questão dos ensinos. Me fugiu a palavra agora. Alternativos de teoria. As formas de ensinar alternativas. Por exemplo, só escrevendo as notas. Por exemplo, como é a tablatura? A tablatura ela é uma forma de imitação do que é o pentagrama e todos os símbolos que tem nele. Só que a tablatura ela é limitada, então ela é uma forma alternativa. E aí a questão que fica é por que você colocar o teu tempo estudando uma forma alternativa se você pode aprender direto a forma que todo mundo usa, que é convencional dentro do meio musical. Então isso eu vou estar conversando também durante as aulas. E isso eu também considero bem interessante. Sempre bom revisitar esses conceitos barra práticas que estão Sem contar sendo... que a partitura ela é uma forma visual de você ver a música. A música você ouve ela. Você apenas tem o teu sentido sensorial aqui ouvindo ela. Você não vê. Mas quando você coloca na partitura, você começa a ver ela. Então, é uma outra forma de também estudar a música, conseguir entender ela. Eu tive alunos, durante toda a minha trajetória de docente, que, principalmente um senhorzinho, ele só conseguia entender a música se eu escrevesse ela. Se Olha só. eu começasse a tocar para ele repetir através de repetições, execução e repetição, ele não aprendia, ele não conseguia decorar. Mas se eu escrevia lá no quadro, escrevia de uma forma alternativa ou a própria partitura que ele foi aprender depois, aí ele conseguia executar a música. Então, para ele era essencial que tivesse, senão ele não ia conseguir aprender. Ah, ah. Enquanto É, isso é muito para os músicos populares, a maioria deles tenta fugir da partitura porque tem sempre esse preconceito de que a partitura é só para quem é músico muito erudito e tal, e música de orquestra, essas coisas. ah, Mas não é uma ferramenta muito importante. Às vezes os músicos populares tentam fugir disso ao invés de se aproximar para tentar entender e melhorar ainda mais a sua performance. exatamente. Isso da partitura, seja ela alternativa ou a tradicional, tem a ver com aquilo que eu falei do desenho. Você visualizar esse desenho facilita
até na própria compreensão da música. Porque é muito Uhum. engraçado, algumas pessoas falam assim, essa parte, como é que as pessoas falam? Ah, essa parte a flauta ou o cantor vai lá bem fininho, e depois é bem grosso, sabe? Tipo, para se referir a agudo e grave. Aham. Então, penso e reforço que a teoria musical tem muito a ver com essa clareza da música como algo concreto, porque, como eu falei, a música é muito, muito, muito subjetiva. Ah, essa música me emociona, tanto é que tem uma fala do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, se estiver nos assistindo, um abraço. Ele fala: música boa é a música que me emociona. Então, essa é uma frase que, ao meu ver, é extremamente equivocada. Porque quando ele fala isso, ele quer dizer que qualquer outra música que não lhe emocione, não lhe cause uma emoção, puramente subjetiva, não é boa. Logo, se ele ouvir um disco do Hermeto Pascoal e que não emocione ele, Hermeto Pascoal é ruim. Ponto final. Entende? Então, eu acho muito legal esse conhecimento histórico, esse conhecimento teórico, justamente para. Vou falar de novo isso, apesar que não é exatamente, mas se torna tangível ao entendimento, que é tornar algo mais concreto, tornar a música mais concreta, visual, entende? Sai do campo das emoções e entra no campo mais racional. Por isso que eu acho super, super, super interessante e rico uma aula de teoria musical, uma aula de história da música e também a outra disciplina que você vai ministrar, que é ferramentas de tecnologia, não? Como é que é? Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar olhando a minha cola. Ferramentas, tecnologias para aprendizagem. Isso. Que aí entra também a confecção de uma partitura, né? A escrita. Sim. Eu acho muito legal, assim, muito legal. Ela se Dentro, complementa, né? dentro dessa matéria, eu não vou lecionar toda ela, vou lecionar só algumas horas, Uhum. são 2 a 4 horas, se eu não me engano, onde eu vou estar tentando condensar nesse tempo uma forma, explicando ali, de uma forma bem condensada, como utilizar o MuseScore. O MuseScore é uma ferramenta para se escrever partitura. É uma ferramenta onde você tem ali o pentagrama, tem todos aqueles símbolos, as claves e todas as figuras musicais e pausas, ornamentos e símbolos mais diversos possíveis. E ele é um programa que é muito simples de se usar. Ele é muito bom, ele é muito, muito intuitivo. E aí, nessas aulas, eu vou estar ensinando atalhos, que é para facilitar ainda mais o uso. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu uso o atalho direto. Tem vários atalhos ali que facilitam muito na hora Ah, de isso você é escrever, legal. agiliza o processo. Eu até acho o MuseScore melhor que programas pagos, porque o MuseScore ele é gratuito. Você pode baixar gratuitamente através do site musescore.com. E eu já utilizei programas pagos, como o Finale, e eu não gostei muito. Eu não gostei do Finale. Eu achei a forma de se escrever nele um pouco devagar, um pouco complexa ali. Claro que eu não, depois das primeiras tentativas ali, eu não continuei me aprofundando ainda mais. Provavelmente quem trabalha com ele há anos vai preferir muito mais esse, né? É. Mas eu gosto do MuseScore porque ele é gratuito. Então você não precisa. Se você é músico, você é professor e você não usa tanto a partitura em sala de aula, você não precisa pagar uma mensalidade para ter um programa que você vai usar uma vez por mês ou 2 vezes por mês e olhe lá. Então o MuseScore ele vem para auxiliar dessa forma. Ele é muito intuitivo, é muito bom. Eu vou estar ensinando, explicando um pouco sobre esse programa durante as minhas aulas de tecnologia, ferramentas de aprendizagem. Legal, legal. Cara, creio que nosso bate-papo ele se encaminha para o final agora, pois chegamos, né? Chegamos no ápice. Já falamos sobre os conteúdos trabalhados, sobre. Já fiz o overview do programa. Para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse qual a sua expectativa. E assim nós nos encaminhamos para o final. Qual a sua expectativa com relação a esse programa, com esse curso específico? Não apenas o programa de qualificação docente, que tem outros cursos, mas esse de aperfeiçoamento docente musical. Qual a tua
que tu estima? Porque as aulas já começam semana que vem com a nossa aula magna no dia 22. Então, o que você estima? O que você estima, assim, ou o que você espera? Enfim, é isso. Bom, quando a proposta para ingressar a grade de professores para esse curso específico da qualificação docente foi feita, eu fiquei meio para trás, assim, porque eu não achava que era competente o suficiente para dar essas aulas. Mas aí, conversando, foi indo, não, vamos lá, vamos fazer, tem que fazer isso aí. Porque se você não faz, outra pessoa vai fazer. Às vezes, alguém com menos competência que você vai fazer. Eu espero que esse curso de qualificação docente ele possa auxiliar os professores que já ministram aulas, reforçando e relembrando os conhecimentos que às vezes vão ficando para trás ao longo dos anos e não são mais retomados, e possa estar contribuindo para essa formação deles. A grade dos professores é uma grade que está muito boa, uma grade muito forte. Tem professores muito bem qualificados ali, ministrando todas essas aulas. Não serão aulas só comigo ou com o Del. Tem mais 2, 3, 4 professores. Então tem muita gente ali, uma grade bem interessante, muito boa, vale muito a pena. E não só auxilie quem é professor, mas quem pretende dar aula e ainda se sente um pouco inseguro, que esse curso auxilie. E também ele faça pensar, refletir sobre como está ensinando quem já é professor e como vai ensinar quem ainda não é. Então é isso. Eu sou Gustavo Floriani, você é convidado a estar na aula magna dia 22, ao vivo ou assistindo a reprise, e ver se todo o conteúdo vai lhe agradar. Isso. Eu não tenho dúvida de que se você se inscrever e você fizer, a sua forma de pensar em música e olhar para ela vai ser diferente, com certeza. Reforçando então que a aula magna acontece no dia 22, é uma quarta-feira, na semana que vem, 22 de fevereiro, às 18 horas e 30 minutos. Para participar dessa aula é muito simples, basta clicar no link da bio e se inscrever para ter acesso ao link dessa aula. Ela não vai ser uma live aberta no Instagram, ela vai ser realmente uma aula, uma estrutura, um link fechado, vai ser um momento muito mágico, muito rico e certamente um divisor de águas. Grava o que eu estou falando. Grava, você que está ouvindo, seja reprise, seja agora vivo. Um divisor de águas, não apenas na Academia Lacorde, mas para o ensino de música no Brasil. É isso que eu acredito. Então, obrigado, Gustavo, por embarcar em mais um desafio, mais um trabalho que, assim como tem sido o Gimnopedu, e tem provocado alguns paradigmas dentro da música que as pessoas estão acostumadas a escutar aqui na Serra Catarinense, a gente vai também causar um movimento bastante forte, muito interessante com o programa de qualificação docente. Obrigado por embarcar nessa, estamos juntos, vamos tocar o terror e convide Brasil, convide amigos, convide todo mundo a conhecer esse programa. Todo mundo aí para assistir essa primeira aula. Para estar conosco nessa nossa nova etapa, nossa nova jornada aí com relação ao ensino de música. Isso então, fechou o pastel? É isso aí, falou, valeu. Isso aí. Nos vemos dia 22 e no decorrer dessa vida. Valeu todo mundo. Tchau, tchau. Falou, valeu.